De novo contra o Sport, de novo na ilha, de novo pela Copa do Nordeste, de novo nos pênaltis e de novo o desfecho foi favorável ao Ceará. Tava com saudade de vocês, hein? Esse nosso encontro pós-jogo, a gente precisa fazer esse date mais vezes, tá? Eu sei que teve a parada pro Mundial, a gente acabou falando muito mais sobre o Mundial de Clubes, mas daqui a pouco a vida volta ao normal, a rotina volta ao normal e já está voltando, na verdade, né? Nessa retomada de Copa do Nordeste, nós tivemos a classificação do Ceará nos pênaltis, de novo contra o Sport e de novo na Ilha do Retiro. A gente vai falar muito sobre o 0-0, sobre os pênaltis e sobre o que isso pode acarretar, porque não esqueçamos que domingo temos Clássico Rei pela Série A do Campeonato Brasileiro e não é um jogo qualquer. Antes, a galera do Ceará, claro, que está comemorando ó, com os produtos da do Norte, os snacks da do Norte aqui para você. Ó. Esse aqui é amendoim sem pele, esse aqui é castanha de caju, tem vários outros produtos. A do Norte que está no guarda-chuva da Usbras. Então, obrigado à galera da do Norte por sempre acreditar no futebol cearense. São produtos licenciados pelos clubes e acreditar aqui no canal, no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que fortalece aqui o nosso trabalho, tá? Você sabe que esses produtos, tanto o amendoim sem pele quanto castanha de caju, são vendidos lá na Arena Caixa não, então com uma cervejinha, com um refrigerantezinho, com a água vai bem demais, tá? Acompanha bem demais, ou se você quiser também, escoteiro, como eu ouvi muitas vezes na minha infância, que é você comer sozinho, escoteiro, também vai bem. Gente, um 0-0 que não foi lá, essas coisas. Eu não sei se essa foi a mesma impressão de vocês, mas a minha é que parece que Sport e Ceará estão no início de temporada. Talvez seja isso mesmo, né? Fazia 32 dias que o Ceará não entrava em campo. A última vez foi lá, contra o Sampaio Corrêa, também pela Copa do Nordeste. O Sport teve até mais tempo, né? Da última rodada pelo Campeonato Brasileiro para essa partida contra o Ceará pelas quartas de final do Nordestão. Então era um tempo bem interessante para os técnicos trabalharem, teve também o descanso dos jogadores, teve uns 15 dias aí de descanso para os jogadores, mas Ceará e Sport têm objetivos bem importantes nessa retomada de ano, né, nessa retomada de temporada. A Copa do Nordeste, e aí é inegavelmente que ela está fora de contexto e ela perde o seu valor a partir do momento que a CBF estende o calendário da Copa do Nordeste e conflita com as competições que são as competições mais importantes do nosso futebol e do nosso continente. Por exemplo, o Bahia, que está classificado, está envolvido na Sul-Americana. Fortaleza, que foi eliminado, está envolvido na Libertadores. O Bahia também está na Copa do Brasil. O Sport é lanterna, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está na zona do rebaixamento do Brasileirão. O Ceará está ali tentando fazer ali um campeonato mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, tentando se firmar no meio de tabela. Então, conflitar as competições foi a pior coisa que a CBF tomou, né? Das piores atitudes da CBF. De qualquer maneira, a Copa do Nordeste, ela tem esse organismo, ela tem vida própria e ela se sustenta pelo amor desse povo pelo futebol, de toda uma região pelo futebol, pela rivalidade entre as equipes e o que não falta é rivalidade entre Ceará e Sport. Já fizeram 2 vezes final de Copa do Nordeste, com um título para cada lado. Agora o Ceará elimina a equipe do Sport e está nas semifinais. O Ceará que tem essa relação muito intrínseca com a competição, o Ceará busca o tetracampeonato do Nordestão. De 2013 para cá, quando o Ceará em 13 foi semifinalista, em 14 finalista, perde para o Sport em 15, vence o Bahia, conquistando o seu primeiro título. De lá para cá há um hiato ali, mas o Ceará é um protagonista do futebol nordestino. Nesse jogo contra o Sport, foi um 0-0 ali que o Ceará com muitas dificuldades de atacar o primeiro tempo inteiro. O Ceará pouco atacou, teve o gol que foi corretamente anulado pelo VAR. O Pedro Henrique recebeu um passe, talvez assim, a única jogada mais trabalhada do Ceará foi esse passe do Dieguinho para o Pedro Henrique. Ele passa pelo Kaique França e faz o gol é corretamente anulado em campo, a decisão em campo e depois confirmado no VAR. Pedro Henrique estava mesmo em condição irregular. E o Sport, com um volume de jogo muito maior, até tentando dar uma resposta, técnico novo, Daniel Paulista está de volta à equipe pernambucana. O Sport que precisa, assim,
rapidamente uma resposta ao seu torcedor, que hoje deu uma prova assim, inquestionável de apoio. Um temporal no Recife, muita chuva no Recife, e ainda assim nós tivemos um público bem interessante na Ilha do Retiro. A questão é que o esporte sabe que hoje a prioridade é Campeonato Brasileiro. Não que não tenha jogado bem, não tenha jogado para vencer o jogo. O esporte, no primeiro tempo, até chegava com mais frequência, o esporte criava melhores oportunidades, um volume, repito, de jogo muito maior, o Ceará com uma série de dificuldades de fazer a transição, né? Porque o Ceará se defende bem, mas não, a bola não chegava no Pedro Raul, não chegava no Pedro Henrique, o Galeano marcava muito mais do que atacava, é um jogador que tem essa responsabilidade tática também, e a grande chance do esporte surge numa cobrança de falta, que o Gonzalo Paciência desvia de cabeça, a bola resvala e o Bruno Ferreira faz uma defesaça. Essa que, aliás, foi a única alteração do técnico Léo Condé para o jogo de hoje. Só essa alteração. No mais, foi o mesmo time que a gente está acostumado. E aí, eu sei que o torcedor do Ceará vai dizer, José, fala aí sobre contratação. O Ceará precisa de contratação. Porque é na conta do chá, os jogadores que entram não dão o mesmo nível, não mantêm o mesmo nível técnico da equipe, só que o segundo tempo foi um pouco diferente. O segundo tempo do Ceará foi melhor, o segundo tempo do Ceará aproveitando um desespero maior e uma desorganização da equipe do esporte, que no primeiro tempo até fez um jogo ok, nada espetacular, é ok, é o início de trabalho do Daniel Paulista, só que o problema é o seguinte, o esporte tem urgência. Daqui a pouco o esporte foi o único time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Então, daqui a pouco volta o Campeonato Brasileiro, o esporte precisa tirar esse piano das costas. É um time que está cheio de problemas administrativos, com jogador, dispensa de jogador, enfim, não sabe o que faz, não sabe para onde vai. O fato é que o esporte tenta aí a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e hoje era um cartão de visitas, né, para o Daniel Paulista, que tem essa missão pela frente. Só que o segundo tempo do esporte foi um time desorganizado, ele faz as mudanças, coloca ali o Carlos Alberto, o Romarinho, enfim, coloca também, o Alexandre, o Ascencio também, enfim, botou um monte de gente lá, o Léo Condé fazendo lá as suas alterações bem de praxe, tira um lateral, coloca outro, tira um atacante, coloca outro, tira um ponta. Ele fez isso quando tirou o Fabiano, colocou o Rafael Ramos, fez isso quando tirou o Pedro Henrique e colocou o Fernandinho, depois o Matheus Araújo entrou no lugar do Galeano pelo lado direito, enfim, são alterações, né, ele coloca o Richardson no jogo no lugar do Dieguinho, são alterações que não vão mudar a estrutura, o modelo de jogo do Ceará. O Léo Condé é bem pragmático, é um técnico que não é um técnico que faz o simples, fazer o simples bem feito também precisa ser valorizado, tá? Fazer o simples bem feito precisa ser muito valorizado, inclusive. E o Léo Condé não é muito de invencionices, né? Ele é um técnico mais pragmático, fez as alterações, só que eu também não sei se vocês tiveram essa impressão. A minha impressão era que se o jogo fosse até amanhã de manhã, olha, seria 0-0. Seria 0-0. Pela falta de força ofensiva do Ceará, que chegava pouquíssimas vezes, e parece que o esporte suportou o primeiro tempo de uma intensidade interessante, depois caiu. Temporal no Recife, isso não afetou de forma nenhuma o andamento da partida. Aliás, o gramado da Ilha do Retiro, que era alvo de críticas, suportou perfeitamente bem. E aí a decisão foi para os pênaltis. E pênalti, eu costumo dizer, gente, pênalti é uma conjuntura de coisas. É cabeça no lugar, é frieza, é treinamento, é um quesinho de sorte. Tem tudo isso envolvido naquele instante que, a partir daquele momento, é uma disputa individual. Entre goleiro e jogador. O esporte deixa de ser coletivo e passa a ser um esporte basicamente individual. E aí, a alteração do Léo Condé, que precisa, pelo menos até a gravação desse vídeo, eu não tenho uma resposta que justifique, que explique por que ele tira o Fernando Miguel e coloca o Bruno, se ele já estava imaginando cobrança de pênalti, se o Bruno realmente ganha a titularidade, ou se é simplesmente uma alteração pontual do Ceará para dar mais ritmo de jogo ao Bruno. Enfim, sinceramente, eu não sei até a gravação desse vídeo. Não sei se o Léo Condé vai falar isso durante a entrevista coletiva. O fato é que essa alteração era determinante. Primeira cobrança de pênalti, o Bruno pega. Na segunda do esporte, o Ceará converte.
Aí na segunda do Sport, o Lucas Lima joga por cima, numa cobrança em que ele escorrega, perde o pé de apoio, joga por cima. O Ceará, e aí uma outra coincidência com 2023, o Ceará perde um pênalti, porque o Fernando Sobral cobra, só que o Kaique França, ele não estava com um dos pés em cima da linha. A exemplo do que aconteceu também em 23, no título do Ceará do tricampeonato, porque o Danilo Barcelos perde um pênalti, o árbitro manda voltar e na segunda cobrança ele converte, Fernando Sobral converte, 2-0 para o Ceará e ali encaminhava, né? Ali encaminhava, o Ceará até perde um pênalti com o Matheus Araújo, mas o Bahia, Matheus Bahia, um outro Matheus, vai lá e faz, e o Ceará vence o Sport nos pênaltis, e chega mais uma vez à semifinal, que será contra o Bahia, que eliminou o Fortaleza, venceu o Fortaleza por 2-1. Confronto que já foi final de Copa do Nordeste, o Bahia é favorito, o Bahia hoje é o grande favorito a conquistar o Nordestão, depois de um tempinho, né? Acho que foi desde 2000 e quanto que o Bahia... 16? Bahia, faz tempo que o Bahia não conquista, o investimento para o Bahia é para, de fato, colocar o Bahia como favorito. O Bahia joga, é partida única, né? Joga em Salvador. A gente não sabe qual será a data do jogo. O fato é o que será. Vai lutar. Uma coisa tenham certeza. O Ceará vai lutar para chegar a mais uma final. E eu me arrisco a dizer, talvez não seja nem tão ousada essa minha opinião, mas eu acho que o campeão da Copa Nordeste sai desse braço entre Ceará e Bahia. Acho que o campeão sai daí. Do outro lado, a gente precisa respeitar, e com muitos méritos, Confiança e CSA chegam também às semifinais, mas eu acho que nós teremos o campeão que sai dessa perna de chave, Bahia ou Ceará. É uma opinião que, convenhamos, não é nada ousada. São dois times de Série A, dois times com muito mais investimento, são 2 jogos a final, ida e volta, enfim, a possibilidade de um desses ser campeão é grande. Mas, gente, essa classificação do Ceará, ele também reflete no que vai acontecer domingo. Domingo nós teremos a retomada do Campeonato Brasileiro, nós teremos Clássico Rei, o Ceará vai enfrentar o seu arquirrival, o Fortaleza é eliminado da Copa do Nordeste, mas o foco de novo do Fortaleza é Campeonato Brasileiro. O Fortaleza precisa se recuperar e tem um jogo que é um jogo que ele tem um valor muito maior do que só os 3 pontos, então para o Ceará vale também empurrar ainda mais o adversário para a zona do rebaixamento, voltar a conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro. Já fica um pouquinho de lado a classificação na Copa do Nordeste, agora só vai se falar, e com muita razão, de Clássico Rei pelo Brasileirão, mas é assunto para um próximo vídeo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu, deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. Não esquece, deixa o seu comentário, a gente se vê e será em breve.